Paz do Senhor, glória a Deus. Quem nos fala que é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, PNL. Aqui tem uma passagem no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 15, que fala sobre a escolha de Matias, para apóstolo no lugar de Judas, que traíra o Senhor Jesus, Aqui o versículo 15 do capítulo 1 de Atos, aleluia, em diante, fala sobre o que foi feito para que ele fosse separado, Aleluia. Os apóstolos estavam reunidos em Jerusalém. Está aqui o capítulo 1, a partir do versículo 15. Aleluia. Glória a Deus. Perdão, irmãos. É porque quando eu me lembro disso, é muito forte essa passagem, é muito tremenda. E ela, quando eles vão separar por sorte o apóstolo, que cai sobre Matias, eles falam sobre a traição de Judas, repetem isso, Então, o que eu quero falar dentro dessa passagem, em Atos 1, a partir do versículo 15, você pode meditar em casa, é sobre um assunto que é um pouco polêmico, sobre o chamado apostólico, Se você for lá para Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, fala sobre os ministérios, E hoje, no século XXI, tem muitos pastores, muitos apóstolos, e hoje muitos pastores não aceitam o apostolado, E muitos criticam, aleluia, dizendo que os apóstolos só foram 12. Mas Deus, ele é imutável, entendeu? Deus é imutável, Deus ele não pode sofrer a variação. Quando ele levanta os apóstolos, glória a Deus, que é a tradução da palavra apóstolo quer dizer enviado, quando ele levanta, é com o intuito, aleluia, de evangelizar, de levantar a igreja e evangelizar o mundo através de 12 homens. E é tremendo, Um dos últimos que foi levantado, segundo o começo da igreja, lá na Bíblia, foi Paulo, que era Saulo. E Deus levantou ele para trazer o evangelho aos gentios. Mas o que eu quero falar é sobre essa discussão teológica de que não existe apóstolo. Eu não sei se isso vem da pessoa não querer se sujeitar à autoridade apostólica, entendeu? Ou por usar a teologia de forma incorreta. Porque a Bíblia, como eu já falei, ela não pode, a gente não pode sair de texto e contexto, E a Bíblia não diz que Deus não levantaria outros apóstolos. Não tem ponto nenhum na Bíblia que diga isso. Só diz que ele levantou os 12 apóstolos, Um foi Judas, que o traiu. E Matias, em sorte, foi levantado no lugar para Judas, daqui, no lugar de Judas. E Paulo, como depois, para pregar para os gentios. O Senhor chamou. Então nós vimos que o Senhor chama quem quer, capacita quem Ele quer e dá o nome, o ministério a quem Ele quer. Porque Deus ele faz o que Ele quer. Amém? Então eu vejo muita discussão, pessoas muito leigas falando por causa de pastores que divergem, ao invés de orarem, buscarem a Deus e procurarem ouvir do Senhor o porquê,
o Senhor levanta apóstolos, né? E toda vez, eu quero que notar bem isso, que toda vez que Deus levanta apóstolo é com um objetivo, ele tem um propósito. Deus não faz nada sem um propósito divino, né? Então, já chegou a hora dos irmãos, ao invés de ficarem usando da Bíblia de forma falsa, porque se você vai de contra um Deus, né? De contra um Deus, no que ele deixou, que são os apóstolos, né? Dizendo, afirmando para as pessoas, ensinando de que não existe mais apóstolo, que só foram os 12, você começa a ensinar heresia para as pessoas e limitar o poder de Deus, e impedir Deus fazer o que ele quiser fazer. Longe de mim, eu acredito que alguém que se chame apóstolo, né, pelo ministério, seja considerado apóstolo, vai fazer isso por orgulho ou por querer ser maior, melhor do que alguém. Mas é necessário, irmãos, a igreja orar e buscar. Eu, como já falei no meu testemunho, se vocês forem ver nas minhas postagens, vai ver lá o meu chamado. E que Deus me chamou em uma visão, não foi o diabo, não foi eu que me estou denominando quem Deus fez de mim, porque longe de mim, né, é a nossa mão de eu querer um ministério para mim que Deus não tivesse me dando, mesmo porque a responsabilidade é muito grande e a pessoa, glória a Deus, para abraçar um determinado ministério, seja ele qual for, pastor, evangelista, ou qualquer que seja, o próprio apóstolo, ele tem que estar capacitado, né? Ou o Senhor o capacitar, porque o Senhor, quando ele chama, ele garante. Glória a Deus, os discípulos, quando foram chamados, não se sentiam capacitados, não agiam como capacitados, principalmente Pedro, né? Que o Senhor confiou a liderança da igreja a ele, a todos os apóstolos, mas ele, o Senhor, chamou de maneira muito especial quando ele diz, né, declara, né, tu és Pedro, sobre essa pedra edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão, né? Então, é muito poderosa essa palavra, como toda ela. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que está chegando a hora do fim e Deus tem algo a realizar. Deus tem algo a realizar e eu tenho certeza que aqueles que estão orando por um avivamento, né, aqueles que sabem que Jesus vai arrebatar sua igreja, independente de placa denominacional, porque a igreja são membros de cada denominação que se torna um corpo, porque a igreja está repartida em denominações, mas o corpo de Cristo é um só. E isso tem levado muitos irmãos a divergirem. E o Senhor tem algo a realizar, que no meio do avivamento é uma das coisas que o Senhor vai fazer, é trazer o que Ele vai trazer. E eu não vou colocar aqui para que os irmãos não pequem julgando, entendeu? Se precipitando. Então orem, quando orarem, orem pelo meu ministério. Peça a Deus que eu possa executá-lo com justiça e dentro do que Deus quer que eu faça para o fim o qual Ele me chamou e me comissionou para esse ministério. Amém? Então, vamos parar com esse negócio de um ficar desfazendo do outro. Deixe para as pessoas que são incautas, ou para pregadores de heresia, mas para mulheres de Deus e homens de Deus, que leem Bíblia de verdade aí, e pregam a palavra genuína. Eu não acho que muito fica bem os irmãos discutindo sobre, não existe pastora, não se deve dizimar. Deixa isso para os incautos, deixa para isso para os pregadores de heresia, certo? Mas para a igreja genuína não fica bem os irmãos ficarem discordando acerca de dízimo,
acerca de se existe pastora, se não existe pastora. Deixa, como eu vou repetir, deixa para os leigos e para os pregadores de heresia, porque quem está em Cristo é nova criatura e anda no Espírito, não vai ficar desfazendo um do outro, vai ficar orando um pelo outro. E aquilo que um não entende, o Senhor dará compreensão, ou quando o Senhor agir sobre o ministério de cada um entenderá o porquê, entendeu? Porque é o Senhor, Ele que direciona a igreja, Ele que capacita, Ele que fortalece, é Ele que orienta a igreja, é o Espírito Santo que o Senhor Jesus deixou aqui. Ele enviou o Espírito Santo para ensinar todas as coisas, né? Glória a Deus, que ele já tinha ensinado, e para ele lembrar. E isso, como lembrar? Como? Meditando na palavra, lendo a palavra e tendo o cuidado de não criar, como é que diz? Doutrinas do homem que vai de contra a palavra, né? Como eu já vi muitos ensinamentos que as pessoas usam até escola bíblica, não vou citar aqui, falando que o batismo no Espírito Santo só era para aquele tempo, e os dons também, e eles muito se referem a dons de línguas estranhas, e falar em línguas estranhas após o batismo no Espírito Santo, se referem ao inglês, ao francês, e não é nada disso. A Bíblia, a língua que o Espírito Santo, quando vem sobre a pessoa que Jesus batiza, elas são línguas de anjo, de mistério, fala. As pessoas vão lá em 1 Coríntios 14, que fala sobre o dom da profecia, sobre o dom de língua. Então tem muita gente pecando por causa de muitos pastores que pregam heresia e que são apoiadores do mal. Por que são apoiadores do mal? Porque muitos deixaram de seguir o Evangelho para seguir ideologias de trevas, entendeu? E vocês estão pondo em risco, muitos deles estão pondo em risco a salvação deles e até dos entes queridos. Eu não vou estender muito, entendeu? Aqui esse vídeo, porque fica muito extenso. O Kawhi não deixa ele ficar aqui completo, né? O tema completo. E aí eu coloco lá no meu canal no YouTube que eles permitem. Mas, por favor, eu vou pedir a vocês, orem e pergunte a Deus sobre o meu ministério. Ore e também abençoe meu ministério, porque Deus me deu esse ministério para algo que Ele vai realizar antes da sua vinda. E eu não vou ficar falando. Eu já falei que na minha saudação eu falo algo em parte sobre, mas não revelo completamente para todos. Só alguns irmãos que acompanham de perto meu ministério é quem sabe, aleluia, o porquê o Senhor me chamou. E eu creio, porque Deus, Ele não se deixa escarnecer, Deus não deixa ninguém usar de engano na sua presença. Então tenha certeza que se cumprirá aquilo que Deus falou. Amém? Para que o nome dele seja glorificado e que para a noiva ser preparada, né, pelo Senhor Espírito Santo para ser entregue ao Senhor Jesus, tá? Então vamos parar com essa polêmica de apostolado, que Deus não levanta apóstolo, porque eu já disse, Deus não pode sofrer a variação. O que Deus faz é perfeito. Se Ele levantou no passado, Ele pode levantar quando Ele quiser. Amém? Quem quer que seja, para louvor da sua glória. Amém? Uma coisa eu tenho certeza, Deus não vai levantar ninguém para ser adorado no lugar dele, porque só Ele é digno de ser adorado. Mas para usar o ministério para um propósito que Ele tem, o Senhor faz e fará sempre, porque Ele faz tudo com o conselho da sua vontade, que é perfeito. Deus abençoe, guarde e aplique a sua palavra no coração de cada um. Amém. Shalom Adonai. A paz do Senhor Jesus.